Olá, vamos falar hoje sobre expectativa. Expectativa versus realidade. Será que, de alguma maneira, a maneira como você espera que as coisas aconteçam podem estar prejudicando a qualidade, a possibilidade de prosseguimento das suas relações? Antes da gente entrar no tema, 2 recadinhos rápidos para você se inscrever aqui no canal e acionar as notificações para você receber todo o conteúdo que eu trago para você toda semana, tá? E também, se você ainda não me segue no Instagram, @LailaPincelli. Toda semana trago também material diferente por lá. E se você quer aprofundar ainda mais no seu autoconhecimento, se sentir mais confiante e preparada para seguir adiante numa relação amorosa, dá uma olhadinha aqui no link que fala sobre o meu curso, Como Ter um Relacionamento Saudável, onde eu trabalho questões ligadas à inteligência emocional, autoestima, comunicação, todas as questões ali básicas para nos deixar prontos para viver uma relação a dois de maneira mais tranquila, mais confiante, mais saudável, tá bom? Vamos lá. Olha, eu acompanho aí muita gente buscando relacionamento amoroso e vejo como durante a fase inicial, né, talvez ali as primeiras semanas, algumas pessoas levam um certo tempo para ir para o encontro presencial e durante esse período a pessoa, os dois ali ficam em longas conversas, muitas vezes, longas conversas até de madrugada, teclando e falando, e parece que tem tudo a ver, né? A expectativa vai crescendo. Essa expectativa pode ir crescendo, né? Pode ser acentuada, tanto pelo que é dito naquela conversa entre vocês dois, né? Por conta de promessas, mas também por conta de uma fantasia que a gente, né? Todos nós podemos criar a respeito da nossa vida, a respeito das coisas que a gente vive. E eu alimentar uma fantasia, uma expectativa de que aquela relação é perfeita, né? Ou de que aquilo, né? Puxa, tá muito próximo daquilo que eu gostaria. Finalmente, eu encontrei uma pessoa que tem as características que eu busco e parece que tem tudo para dar certo. E aí, quando finalmente marcam esse encontro presencial, o primeiro encontro ou os primeiros encontros, nem sempre aquilo, né, aquela fantasia, aquela expectativa corresponde ao que a pessoa está vivendo, aquela situação na real, né? E aí eu escuto algumas coisas como: puxa, Laila, não senti aquele friozinho na barriga, o papo não foi tão legal quanto era quando a gente conversava por mensagens ou mesmo nas ligações, não achei ele tão bonito, não achei ela tão atraente, a química não rolou, não gostei do lugar que ele me levou, ela se veste de um jeito que não é, não gostei muito. Ou só ele falou, ele parecia que não estava interessado em saber coisas ao meu respeito, nem fez perguntas sobre mim. Ou ao contrário, só eu falei, ele não falou nada sobre ele. E aí vai, né? Aí são inúmeras os questionamentos, as decepções, vou usar esse termo, decepções. E até mesmo, no dia seguinte, logo no dia seguinte ele já me escreveu, ou ela me escreveu. Nossa, aí é o que falam ali pra mim, tá? Na terapia, né? Nos bastidores. Parece que tá meio desesperada. Não sei se precisava ser assim. Por outro lado, se a pessoa não liga, se não entra em contato, se não responde rápido, também vem aquilo lá. Nossa, poxa, eu vou bloquear, porque saímos, foi tão legal, ou foi assim, ou foi assado, e não me chama no dia seguinte, não conversa comigo no dia seguinte. São várias as colocações feitas a partir desses primeiros encontros. E o que eu vejo que parece que aquela expectativa que foi criada, talvez acentuada demais, tenha feito com que essa realidade não correspondesse ou estivesse aquém daquilo que se espera. E aí, diante disso, o que tem acontecido?
são várias e várias relações que começam e terminam, as pessoas ficando frustradas, né, por começarem diversas relações e elas não passarem dos primeiros encontros ou de alguns meses apenas, tá? E tem vários fatores envolvendo toda essa situação, em parte a maneira como na nossa sociedade aí a gente está vivendo as coisas, tudo parece que é muito simples, né? Tanto a busca por, a gente pode ir desde da busca por comida, que a gente não para pensar nisso, né? Mas quem tem aí mais de 30 anos e tudo sabe como não eram as coisas dessa forma. Ou dá pra gente falar que é bem há pouco tempo atrás que a gente aperta lá um botãozinho e chega a comida, né? E assim como chega a comida, chega o meu livro, eu compro qualquer coisa, tudo é muito rápido e muito simples. E isso tem acontecido também nas relações. Essa transformação vai aparecendo para um imediatismo nas relações também. É muito fácil eu começar uma conversa com alguém e, não foi bom, não foi isso, não foi aquilo, passa para o próximo, não é? E eu não estou dizendo que todo mundo faça isso ou haja dessa forma com uma certa displicência ou desrespeito. Não, às vezes é porque a gente já nem questiona mais. Algumas pessoas sim agem desta forma por falta de respeito, né? É só mais um. Mas não, muitas vezes eu posso agir assim sem nem me dar conta. É fácil bloquear ou adicionar outra pessoa na minha lista com uma certa facilidade, tá? Então isso é uma parte, é o que está por trás também ali dessa forma de agir, mas existem questões também ligadas a isso aqui que eu vou falar para você. Olha, você precisa pensar que tanto você quanto ele estão aí nesses primeiros encontros com uma lente de aumento. É natural, até por conta do momento que os dois estejam ali com essas tais expectativas elevadas. Eu estou observando tudo. Eu estou querendo avaliar tudo. E às vezes essa lente está suja. Às vezes essa lente está deturpada. Sabe como aqueles espelhos de parque de diversões, do Play Center? Sabe? Então eu olho a coisa um pouco deturpada, de acordo com a forma, né, com o que eu entendo sobre relacionamento, de acordo com quão elevadas estão as minhas expectativas, de acordo com o que eu penso sobre os homens, de acordo com o que eu penso sobre as mulheres, de acordo com o que eu acho que a minha família, será que minha família aceitaria alguém assim como ele? Nossa, meus amigos vão achar que tudo isso, talvez eu não pare para pensar e esteja tão consciente disso tudo ali naquela hora, mas é lá no fundinho, quando a gente cada vez mais está mais consciente das coisas que acontecem com a gente, lá nesse trabalho de autoconhecimento, eu falo sobre todas essas coisas lá no curso, como ter um relacionamento saudável. Então, quando eu tenho todas essas coisas na minha cabeça, né, às vezes uns flashes, né, muito rápido, isso faz com que eu tenha uma avaliação muito criteriosa, talvez exagerada neste olhar para o outro, né? Então eu fico com o meu critério de avaliação muito rígido, contando ainda com aquelas expectativas que eu estava criando, lembra? Aquela fantasia de tudo perfeito. Dentro da nossa fantasia, a gente consegue criar os detalhes perfeitos dentro daquilo que a gente espera, dentro daquilo que eu espero de uma relação, dentro daquilo que eu espero de um parceiro, de uma parceira, certo? Então, dentro dessa fantasia, desse filme que eu crio, eu coloco todos esses detalhes. E aí junta essa facilidade da fantasia com o olhar apurado e aquela lente de aumento acentuada ali na relação, e isso pode se tornar um grande problema. E o que a gente vê também,
Existem aquelas pessoas que vão com a lente suja, no sentido de que nada tá bom, poxa, não era do jeito que eu queria, ai, tá um pouco mais acima do peso, tá um pouco abaixo da altura que eu queria, o cabelo é assim, as pessoas vão para muitos critérios, às vezes superficiais, certo? Outros não tanto, e a gente vai falar sobre isso também. E, então assim, nada serve, nada serve, nada serve. E existem aquelas pessoas que vão para um critério também, vamos dizer assim, uma lente que não existe nem lente, né? A pessoa não vê problema nenhum. Então, qualquer pessoa que venha, por conta de outras questões que eu nem vou entrar aqui nesse vídeo agora, a pessoa está aceitando qualquer coisa. Então, ela só está vendo maravilhas nessa pessoa e nas possibilidades dessa relação. Ela não está avaliando de fato se essa pessoa, se essa ligação aí tem condições de prosseguir. Porque, gente, para que serve as primeiras conversas, os primeiros contatos, os primeiros encontros e o namoro de um modo geral? Ele serve para a gente avaliar se essa pessoa deve estar comigo ou não. Para aquelas pessoas que estão buscando um relacionamento sério, é lógico. Não é para isso, é para avaliar. Então, não é nem para ir sem lente, né? Sem aquela lente para observar as questões, né? E se aquilo é compatível, se aquela pessoa é compatível com você, mas também não dá para ir com uma lente de aumento ainda por cima suja, certo? Porque senão ninguém vai passar. Então, é importante que você possa adequar as suas expectativas. E quando eu falo adequar expectativas, eu não estou querendo dizer ir sem expectativas. Quando a gente vai sem expectativa para uma coisa, para uma situação, para um encontro, por exemplo, diminuem as chances de eu me frustrar, sim, mas por outro lado eu também não me empenho para que aquilo possa dar certo, né? Então adequar não quer dizer ir sem expectativas, mas também não quer dizer ir com aquelas expectativas lá nas alturas. Quanto mais altas as expectativas eu coloco ali de uma fantasia muito cheia de detalhes perfeitos, maiores as chances de eu me decepcionar. E por quê? Não quer dizer que seja porque aquela história foi ruim. Se a expectativa está muito alta, por mais que o outro seja legal, tenha me tratado bem, as coisas foram legais, mas se a expectativa está elevada demais, qualquer coisa que tenha acontecido, qualquer coisa que o outro faça, está sempre aquém daquilo que você esperou. E aí vem a frustração, né? O que faz a gente se frustrar é o excesso, tá? De expectativa. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre como você pode olhar para tudo isso. Em primeiro lugar, tome cuidado para que você não vá com critérios rígidos. E o que são esses critérios rígidos? Isso tem a ver com as crenças, né? Que são tão importantes que a gente possa olhar para elas. Esses critérios rígidos são, vou falar aqui um para você, por exemplo, que se eu não sentir aquela paixão logo de início, se eu não sentir quase minhas pernas tremerem, não vai dar certo. Se eu não tiver apaixonada, né, logo de início, logo de cara, não vai dar certo. Quantas pessoas se apaixonam ou passam a gostar do outro à medida que o tempo passa, né? Então, ter o critério rígido de que se não for desta forma, não vai dar certo, pode ser um problema para você. Outra coisa, chegar a conclusões precipitadas sobre as coisas, né? Sobre o outro, sobre o jeito do outro ser. Gente, quantas vezes, por conta do nervosismo, você, eu, ele, a gente pode sim agir de uma maneira que a gente não agiria em outras situações, se a gente tivesse mais calmo, se não fosse o primeiro ou o segundo encontro, não é? Então, por conta do momento, é possível sim que você faça uma bobagem, que ele faça uma bobagem, fale coisas que não seria o seu normal. Então, se eu vou lá com aquele critério que eu já elimino o outro com uma pequena derrapada, e vamos falar o que é pequena aqui, tá? Espera um pouquinho, vai até o final do vídeo. Quando eu elimino o outro por qualquer detalhe,
eu corro o risco de não deixar com que ninguém faça parte ali da minha vida, tá? Isso aí tá dentro dos sabotadores que a gente muitas vezes usa, né? Como defesa, como uma defesa emocional para não deixar alguém entrar na nossa vida, tá bom? Muito assunto para um vídeo só, mas vai me acompanhando aqui ao longo desse trabalho que eu falo sobre tudo isso. Inclusive lá no curso eu tenho um bônus, é tão importante essa questão aí sobre as defesas emocionais, que eu fiz um bônus, uma palestra de quase 1h30, onde eu falo exclusivamente sobre essas defesas emocionais. Quantos sabotadores, quantas coisas as pessoas usam para evitar entrar numa relação. Eu quero uma relação e elas não estão percebendo quantas defesas, quantas coisas que elas... Ah, tá vendo? Não dá certo mesmo. No fundo, são defesas inconscientes, defesas emocionais ali, impedindo ela de se entregar, de deixar a relação realmente acontecer, tá? É muito importante olhar para isso. E é importante a gente pensar que as pessoas se mostram com o tempo, tanto você, quanto eu, quanto ele, né? E a gente precisa dar esse tempo, muitas vezes, para que as pessoas se revelem nas suas qualidades, nos seus defeitos também, e a gente possa fazer essa avaliação com um pouco mais de critério. Mas eu quero falar com você aqui sobre pontos importantes para te ajudar a diferenciar quando é uma relação que vale a pena você tentar um pouquinho mais e quando é aquela relação que, tá, o primeiro encontro já foi suficiente, 2 encontros já foram suficientes para você ver que não é interessante você dar continuidade a isso. Por quê? Assim como eu falo e friso tantas vezes aqui para vocês, é importante eu encontrar alguém, mas também é muito importante eu saber sair de uma história quando ela não vale a pena, tá? Então não dá pra gente ir para o excesso, né? Para o exagero de não passa ninguém e nunca eu tento aprofundar com ninguém, mas também não vale a pena aprofundar uma história, deixar uma história prosseguir quando é alguém que não tem nada a ver com você. Então, em primeiro lugar, você precisa estar bem para que você possa fazer essa avaliação de uma maneira mais adequada, não para mim, mas adequada para você. E o que eu falo que é esse estar bem? Estar emocionalmente equilibrada. Se você estiver carente demais, se você estiver triste demais, se você estiver ferida demais, se você estiver amargurada demais, se você estiver ansiosa demais, tudo isso pode ser a lente suja que eu coloquei lá na frente, anteriormente, tá? Porque se eu estiver fora do meu equilíbrio, eu tendo a olhar, a ver as coisas com base nessas minhas emoções, nesses meus sentimentos, tá? Então, você poder se autoavaliar, poxa, acho que eu tô muito ansiosa e talvez eu esteja vendo a situação, deixa eu daquele jeito. Gente, essa paradinha para se autoavaliar e para ter essa percepção, eu tô carente demais, então talvez eu possa deixar entrar alguém na minha vida que não tem nada a ver comigo, não me tratou bem, ou, nossa, parece que ele tem namorada, eu achei estranho. E eu deixo a coisa aí para frente. Por quê? Porque eu estou com esses critérios abalados, tá? Dar esta paradinha para pensar vai te ajudar a, ao menos, não agir por impulso, ok? Outra coisa, procure separar o que foi bom do que foi ruim. Então, às vezes eu escuto assim, poxa, ele quase não falou nada sobre ele, só eu falei. Mas ele te ouviu? Então, ele falou pouco, mas ele foi um bom ouvinte, ele prestou atenção no que você está falando. Isso é muito positivo. Outras situações, ele não me atraiu tanto assim, mas o papo foi super legal, a gente teve uma conversa muito legal. Outra coisa, a química não foi tão legal assim, mas ela me tratou tão bem, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Mas você percebe? Eu tenho um outro olhar diferenciando o que é bom nessa história do que não é tão bom nessa história, tá?
E isso vai te ajudar no conjunto a ter essa percepção, a poder, com o tempo, perceber o quanto isso tudo é relevante e o quanto tudo isso, né, significa, como tudo isso significa para você num conjunto. Então, lembra que eu falei para você diferenciar para tentar mais um pouco? Eu não estou querendo dizer com isso que você vai aceitar coisas que você não gosta. Eu só estou falando que é importante você, com esses critérios, poder avaliar se você pode dar um pouco mais de tempo para as coisas se acertarem. Algumas questões são, sim, só uma questão de tempo para eu estar mais tranquila, de tempo para ele se mostrar mais um pouco, de tempo das coisas se ajeitarem. Agora, existem outras questões que aí, gente, não tem o que dar tempo. Se você percebe que o outro tem valores muito diferentes dos seus, questões relacionadas a valores, a gente leva talvez um pouco mais de tempo, em alguns casos, para a gente perceber. Mas tem outras coisas que a gente bate o olho né, acontece alguma situação logo no começo dos primeiros encontros que eu já sei que não combina comigo. Então, vamos supor, eu sou ali, tenho como critérios a minha honestidade e tudo mais, e eu vejo ali, quando a gente sai, que o manobrista esqueceu de cobrar o estacionamento e o cara dá uma piscadinha para mim, vamos embora, né? Então, isso ali mostra, para algumas pessoas isso pode não significar nada, para mim, poxa, caramba, logo no primeiro encontro ele nem disfarça, né? Tá, isso aí pode ser para os seus critérios algo muito sério, né? Ou eu sou uma pessoa muito ligada a animais e a gente tá ali fomos num barzinho ao ar livre, passa um cachorro, ele dá um chute no cachorro, porque o cachorro tá incomodando, tá ali perto da mesa. Nossa, né? Como é isso para uma pessoa que adora animais? Talvez para uma outra, poxa, eu também faria isso, poxa, o cachorro estava incomodando. Então, você vê que não existe um critério único, existe um critério para você. E por isso é tão importante que você se conheça, é tão importante que você saiba, tenha esse olhar para o que você busca, que você tenha clareza do que você quer. Por quê? Porque senão eu entro em relações, pode parecer bobagem tudo isso aqui que eu falei, mas você sabe, como terapeuta de casais, eu acompanho lá os casais com mais tempo de relacionamento, e aí, onde estão as diferenças? Essas pequenas, grandes diferenças que aparecem ali logo no comecinho da relação. E muitas vezes eu deixo passar. Não é tão importante assim. Talvez foi só dessa vez. Mas alguém que consegue chutar um cachorro uma vez, muito possivelmente tem esse jeito de agir no restante das coisas relacionadas aos animais. Lá, ele pode não ser bem assim. Gente, é questão de observar, você vai ter o seu critério do quanto isso é relevante para você ou não, cada coisinha. O que não dá é para você ir sem lente ou ir com uma lente de aumento que enxerga pelo em ovo, tá bom? Olha, eu espero que possa ter ajudado você a pensar um pouquinho sobre tudo isso, a tomar cuidado com a pressa na sua avaliação, a também ir sem critérios nenhum. É para a gente poder olhar para esses novos relacionamentos e ir, porque é preciso tentar. Sem tentar, não vai dar certo. Ao menos a gente precisa entrar numa relação para ver o que é possível ou não. Com critérios pessoais, sabendo que o outro também tem os seus critérios, e como a gente faz isso tudo, esse jogo aí, poder funcionar de uma maneira satisfatória. Tá bom? Um beijo grande para você. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e de encaminhar para alguém que você sabe que pode aproveitar esse tipo de assunto, tá bom? Um beijo grande. Tchauzinho.